Glória a Deus. Então, Marcos, capítulo 9, nós vamos ler a partir do verso 14. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: o que é que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu: mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito imundo. Veja bem que esse menino possesso de espírito imundo era filho de um escriba. Quem eram os escribas? Os doutores da lei, aqueles que conheciam a lei e as ensinavam às crianças. Então, como se fosse uma escola dominical, eles vinham, aprendiam desde cedinho a lei de Moisés, e um escriba era um desses professores. 17. Um dentre a multidão respondeu: mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito imundo, e este, espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei até os discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu ele. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão. Ao que respondeu Jesus: se podes, tudo é possível que crê. Diga comigo: tudo é possível que crê. E imediatamente eu creio. Ajuda-me na minha falta de fé. Parece uma redundância, né? Eu creio, mas ajuda na minha falta de fé. Então, na verdade, esse moço vivia uma esperança de que Jesus pudesse libertar o filho dele. E ele chamou essa esperança de fé, porque ele diz: ajuda-me, eu creio. Mas ele entendeu que essa fé era como uma esperança, e ele diz: eu tenho falta da verdadeira fé, mas ajuda-me. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito mudo e disse-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando-se muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhe Jesus: basta de demônios, não pode sair senão por meio de oração e jejum. Amém? Fala conosco, Espírito Santo. Nós dependemos do Senhor, da revelação que está sobre esta palavra. Que os nossos corações se encham agora do conhecimento, da graça, do conhecimento da fé, e que nós possamos, ó Deus, frutificar nesta fé. Fala conosco esta noite, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos ver uma coisa interessante aqui. Você pensa, um doutor da lei, um conhecido da lei, tinha um problema em casa, sério. Um filho endemoniado, que esse demônio pegava esse menino, jogava ele no chão e ele espumava. Como se fosse hoje um epilético. E espumava e tentava até matar. Ele disse que muitas vezes joga na água e no fogo, na intenção de matar o menino. E aí ele tinha um grande problema dentro de casa que ele não sabia o que fazer. Jesus perguntou por quanto tempo isso acontecia. Ele, desde a sua infância. Aqui não fala o tamanho da criança, mas ele podia ser um pré-adolescente ou uma adolescente. Desde sempre esse menino sofreu com esses demônios.
E aí ele trouxe para os discípulos não deram conta, e eles ficaram lá batendo boca. E agora? Como é que vai ser? E agora? Como é que vai ser? Quando Jesus chega, pergunta do que se trata, o pai do menino informa, e então Jesus age. Nós vamos ver aqui, queridos, que muitos de nós enfrentamos situações na vida que parecem com a desse pai. A gente pensa que conhece as coisas, pensa que conhece Deus, pensa que conhece a religião que nós enfrentamos, que nós assumimos. Muitas vezes a gente pensa que vai dar conta de fazer algumas coisas e acaba se frustrando. Se frustrando por quê? Porque algumas coisas na vida da gente exigem um nível de fé ou exigem um posicionamento de fé que às vezes a gente não tem. É ou não é verdade? Esse pai, ele tinha fé. Quer dizer, lá dentro, no coração dele, ele tinha esperança de um dia aquele menino ser liberto, daquele demônio sair. E ele sabia que era um espírito mudo, não falava. Então quando o menino estava possesso, não saía nada da boca. Ele tentava tirar alguma coisa, não saía. Então ele tinha aquela esperança de que as coisas mudassem algum dia. E amados, infelizmente muitas coisas que nós vivemos na vida parecem com essa situação. Situações em que só nos resta a esperança. Porque enquanto há vida, há esperança. E a esperança de que as coisas mudem. E aí quando as coisas começam a acontecer e depende de uma fé, de algo maior, algo sobrenatural, nós não temos. Nós não temos. Porque a fé, ela diz assim, ó, eu tenho. A esperança diz, eu sei que terei. Amém? A esperança diz, eu tenho. A fé diz, eu tenho. Eu sei. Eu tenho certeza. A esperança diz, eu tenho a crença, eu acredito, eu tenho a esperança que eu terei. Amém? Então o que acontece? Muitos de nós temos a nossa fé desconectada. Desconectada. Vamos usar um termo bem atual agora, que todo mundo sabe o que é conectar, né? É ligar, é acoplar, juntar. Então o que acontece? Muitos de nós temos a nossa fé desconectada. Ou seja, a gente tem a fé. Por exemplo, muitos de nós cremos que Deus existe. Não é verdade? Deus existe. Mas não faz diferença na minha vida. Deus existe. Tenho a fé. Mas ela não está conectada aonde deveria estar. Então você imagina, por exemplo, que você tenha um celular de última geração bom e alguém te sugere um aplicativo e você deve ter esse aplicativo para facilitar a sua vida. Então aí você pergunta para o sujeito assim, o que eu preciso fazer para ter esse negócio aí no meu celular? Ele diz, você tem que baixar o aplicativo. E como é que eu faço isso? Aí ele diz, conecte a internet, entra em tal setor e você baixa o aplicativo e daí você baixa o aplicativo. E o aplicativo então vai passar a fazer parte da sua vida. Vai passar a fazer parte da sua rotina diária, ou pelo menos quando você precisar dele. É ou não é verdade? Não é assim? A fé é o milagre. A fé não. O milagre é um desses aplicativos. É como se fosse um aplicativo. É um aplicativo que Deus disponibiliza para nós, para que nós possamos ter acesso quando necessário for. O milagre é um deles. Amém? Só que para baixar esse aplicativo chamado milagre, você vai precisar de uma coisa chamada fé. E para você ter essa fé, você precisa conectar-se com algo. A fé em Deus tem que ser conectado com Deus. Então quem pode fazer isso na sua vida?
Aí para isso vai precisar de um Wi-Fi. Não é verdade? Vai precisar de um Wi-Fi. Quem é o Wi-Fi na palavra de Deus? Você veja aqui que os discípulos, veja bem, os discípulos de Jesus, andando com Jesus, falando com Jesus, caminhando com Jesus, esses discípulos tinham, digamos, o aplicativo do milagre já baixado no HD da fé aqui. Eles sabiam que podia. Jesus já havia liberado eles e dito assim, ó, vocês vão em tal lugar, expulsa os demônios, cura os enfermos, liberta os cativos. Está lá em Mateus. Em Lucas capítulo 10 também. Ele vai. Então eles tinham isso. E voltavam cheios do Espírito Santo, porque tinham expulsado demônios, curado os enfermos, libertado os cativos. Eles tinham isso. Mas de repente eles esbarraram numa situação que eles não tiveram condição de resolver. Ou seja, faltou alguma coisa para resolver. E aqui Jesus fala para eles o que é. Falou, olha, essa casta de demônio só sai com jejum e oração. Ou seja, vocês precisam de algo mais do que você tem. Vocês vão precisar de algo mais. É uma conexão no mundo espiritual que vocês ainda não receberam. Nós poderíamos atualizar isso para vocês não atualizaram o aplicativo ainda. Para chegar a esse ponto. Você sabe por quê? Porque eles precisariam de algo mais forte. O Wi-Fi aqui era uma coisa que Jesus tinha, que eles não tinham. E o que o Wi-Fi era esse? Uma coisa chamada Espírito Santo. Por quê, queridos? Porque o Espírito Santo é que faz ligação entre o homem e Deus por meio de Jesus Cristo. A Bíblia diz que o Espírito Santo conhece o coração do homem e conhece o coração de Deus. Conhece a Deus, conhece o homem. Então é a ligação perfeita. Amém? Vocês estão entendendo? Ele é a ligação perfeita. A Bíblia fala que o homem é um ser trino. Ele é espírito, contém uma alma e habita num corpo. O espírito é o pneuma, é o fôlego de vida. A alma é o que gera as emoções, os sentimentos, os pensamentos, cuja sede é a mente. E o corpo, que é o que tem contato com o que é físico, com o que é matéria. Então, com o nosso corpo nós temos contato com o que é físico. Com a nossa alma, contato uns com os outros. Mas é com o espírito que nós temos contato com Deus. Amém? Mas para ter essa ligação entre nós e Deus, tem que ter um Wi-Fi aqui no meio do caminho. E Deus é espírito. Jesus disse isso. Lá em João capítulo 4, conversando com a samaritana, ele diz, Deus é espírito. E importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então Jesus diz que Deus é um espírito. Tanto é que depois que ele ressuscita, também é morto de medo, ele diz, pode tocar, você veja que eu tenho um corpo. Espírito não tem corpo como eu tenho. Está lá em João capítulo 20. Você pode tocar, você pode ver que eu não sou um espírito. Então, queridos, se nós somos espírito, Deus é espírito, nós precisamos do Espírito Santo para fazer essa conexão. Para trazer isso. Amém? Só que o aplicativo é a palavra. A palavra de Deus é que vai trazer a execução do milagre. Amém? Vocês estão entendendo? Aí você fala, mas o milagre procede de Deus que é espírito, para chegar para mim que sou espírito. E aí a palavra entra nisso aí como? Jesus disse em João 6, a palavra que vos falo é espírito e vida. Então a palavra de Deus é espírito. Ela faz essa conexão para quê? Para que nós recebamos o milagre. Amém? Então para eu ativar a minha fé, eu preciso conectar por meio da palavra, através do Espírito Santo com Deus. E aí não tem erro. Quando você baixa um aplicativo no seu celular, por exemplo, ou no seu computador, de um banco, você passa ou não passa a confiar naquele aplicativo? Não confia?
e você passa a executar através daquele aplicativo. O WhatsApp, por exemplo, você manda uma mensagem para mim, pastora Agnes, você sabe que vai chegar em mim, não vai chegar para a Edna. Não é verdade, queridos? Assim, a palavra de Deus vai te dar confiança de que esse milagre parte de Deus a seu favor. Amém? Por que eu digo que o Espírito Santo não... Por que os discípulos de Jesus não tinham Wi-Fi? Porque o que eles tinham na época era a palavra. A palavra de Jesus, a pregação de Jesus, o ministério de Jesus. Eles tinham isso. Mas Jesus fez uma promessa. Quando eu for ao meu Pai, eu vos enviarei outro Consolador. E lá em João 20, depois que Jesus ressuscita, os discípulos estão dentro de um ambiente assim que nem o nosso, de porta fechada por causa da perseguição. Jesus entra e diz assim: paz seja convosco. E em seguida Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo e disse: recebei o Espírito Santo. Amém? Aí eles receberam o Espírito Santo. Aí Jesus falou: fica em Jerusalém até que do alto sejais revestidos do poder de Deus. Jesus estava dizendo assim: agora que vocês têm o Wi-Fi, só precisa atualizar o aplicativo. Fica em Jerusalém. Aí quando eles ficaram em Jerusalém, desceu o poder de Deus sobre eles de tal forma que a fé daqueles homens foi ativada de tal forma que Pedro e João vão lá para o templo e orar. Na porta do templo tem um mendigo. E ele falou: me dá um dinheirinho. Pedro e João eram duros, que nem nós mesmo. Falou: olha, ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho te dou. Levanta e anda. E ele se pôs de fé e levantou. Amém? Então, queridos, a nossa fé, ela tem que seguir esses processos. Você tem que começar entendendo que a fé começa com a palavra de Deus. E esse moço chegou aqui para Jesus, ele tinha a palavra de Moisés, ele conhecia os milagres que haviam sido feitos por meio de Moisés, por meio dos profetas como Elias e Eliseu. Mas de repente ele enfrentou uma situação que saiu do controle dele. Enfrentou uma situação que dependia de uma fé que ele não tinha. Amém? E quando Jesus confrontou isso, ele diz: eu creio. Por que ele diz eu creio? Porque ele conhecia a lei, ele conhecia a palavra. Só que não estava conectado. Aí Jesus falou: se podes. Aí Jesus criticou ele: se podes. Você vem a mim com seu filho endemoniado, não sabe nem se ele vai ser liberto. É isso que Jesus disse, parafraseando. Você trouxe o menino para ele ser liberto. Aí você vira para mim e fala: ó, se você pode libertar ele, liberta. Aí Jesus disse: como é que é isso? Como é que você chega diante de Deus pedindo um milagre e não crê que esse milagre vai acontecer? Como é que você chega para Deus e fala: Senhor, faz isso por mim, e não consegue gerar o suficiente para aquilo acontecer? Hein, queridos? No caso dos discípulos, faltava um pouco mais. Porque quando aquele endemoniado chegou perto de Jesus, Jesus estava conectado com o céu, ligado no Wi-Fi de Deus. Aí o que aconteceu? O espírito que estava lá, que também é espírito, percebeu. E aí a linguagem espiritual para o entendimento alcançou além da surdez daquele demônio. E aí Jesus operou o milagre. Sabe o que significa isso? Deus tem infinitamente mais do que pedimos ou pensamos para nos dar, para nos entregar, para nos oferecer. Aleluia. Basta, meu irmão, minha irmã, que você creia. E crer não é difícil, não. Porque muitas vezes nós chegarmos perto de Deus, igual esse moço chegou aqui, falou: eu creio. Se pode,
expulsa o demônio. Muitas vezes de nós falamos, Senhor, ó, faz isso aí pra mim. Aí no dia seguinte fala, bom, já que Deus não fez de ontem para hoje, então pode ser que amanhã ele faça. É a mesma coisa que esse moço fez aqui. Se pode, me ajuda. Aí Jesus criticou ele, falou, deixa eu falar uma coisa para você. Tudo é possível ao que crê. Amém? Traduzindo, o crente é aquele, vamos colocar o celular de última geração. É aquele que tem todas as suas conexões prontas para receber o Wi-Fi, para baixar o aplicativo e atualizar quando for necessário. Amém, queridos? Amém. Isso é fé. Fé nada mais é do que isso. É você ir dentro do seu limite, dentro da sua condição. Quando você tem uma condição, eu creio até o ponto da minha esperança. Mas se você começa por aí, é como um grãozinho de mostarda, bem pequenininho, que se você plantar, ele começa a crescer, 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 crescer. Jesus diz que ele vira uma árvore enorme. Fazerem ninho nele. Então, quando Jesus diz quem crê como um grão de mostarda, ele está dizendo, você tem um princípio de fé pequenininho, mas que pode ser grande o suficiente para outras pessoas apoiarem na sua fé. Amém, queridos? Conectar a fé é isso. Conectar a fé é isso. É se permitir crer. Eu creio. Diga comigo, eu creio. Eu creio. Então é mais que crer em Deus. Para atualizar seu software e receber o que precisa ser recebido para que milagres e grandes coisas aconteçam. Amém? Amém mesmo? Pensa naquele celular seu que você tenta baixar aquele aplicativo, aí ele diz assim, seu dispositivo não é compatível. Aí você fala assim, vou jogar esta coisa fora e vou comprar outro. Não é verdade? Quantos mudaram, por exemplo, telefone comum por um smartphone? É justamente para isso. Sua fé, a sua vida, o seu coração, a sua mente, ela tem que estar aprimorada, pronta para receber o novo, para atualizar. Amém, querido? Então não fica preso aí nessa coisa do eu creio, mas se Deus fizer, tá tudo certo. Não sei se Deus vai fazer, não sei se Deus é poderoso para isso. Eu sei que Deus é poderoso, mas não para mim. Então, o problema não está lá de onde sai o milagre. O problema está em nós. Por isso nós precisamos abrir o coração, a mente, ao mover do Espírito e da Palavra de Deus. Amém? Torne-se um dispositivo apto para receber a fé, o Wi-Fi de Deus, os aplicativos da Palavra de Deus vai mudar. Amém? Amém? Vamos ficar de pé. Oh Deus, precisamos de fé.